Olá, pessoal. Bem-vindos a essa aula extra da disciplina de Deep Learning. E essa aula aqui é só um complemento da aula de redes neurais artificiais com o PyTorch. Hoje, o nosso foco é pegar aquele mesmo código que a gente desenvolveu na última aula, mas introduzir a computação com GPUs nele, ok? Utilizando o framework do Google Colab. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar compreender aqui é como é que eu configuro o meu Google Colab para utilizar GPUs ao invés de CPUs, ok? Então, nós vamos aqui nas configurações, vamos no menu ambiente de execução. Vocês podem ver que o meu aqui está em português, ok? Você vem no menu ambiente de execução e depois em alterar o tipo de ambiente de execução. Aqui, por padrão, ele geralmente vem aqui em CPU, ok? Nós temos aqui no ambiente gratuito, lembrando que isso muda bastante ao longo do tempo, nós estamos agora em agosto de 2023, no futuro os valores aqui podem ser diferentes. Nós temos aqui, atualmente, TPUs, que são as Tensor Processing Units da própria Google, ok? Essas Tensor Processing Units, elas são proprietárias da Google, a versão da GPU para Google. E a GPU da NVIDIA, a T4. Então, a gente pode escolher qualquer um dos dois aqui. Eu estou escolhendo a T4, você pode fazer depois um teste aqui, fazer um benchmark para ver qual das duas fica melhor, né? Se são as TPUs ou as GPUs, ok? No momento que você marcar aqui, você vem em salvar. Aqui ela vai aparecer aqui do lado do conectar ou iniciar o ambiente, já o tipo de CPU, tipo de ambiente de ambiente com o qual você está conectado. No meu caso aqui vai ser uma GPU T4. Então eu vou iniciar, conectando, inicializando. Ok, conectei. Já estou conectado com o meu ambiente GPUs. Agora nós vamos ver aqui como que eu verifico, utilizando a biblioteca do PyTorch, se o meu ambiente realmente tem alguma GPU. Né? Então eu preciso do pacote CUDA. Né? Então, quando eu executo o pacote torch.cuda.deviceCount, ele vai me mostrar a quantidade de unidades de processamento que eu tenho disponíveis. No meu caso aqui, é uma só. E eu quero saber qual que é o nome, qual que é essa placa que está disponível para mim nesse momento. Então, eu vou chamar lá o torch.cuda.getDeviceName. É o Tesla T4, ok? Por fim, esse daqui é importante a gente executar esse código, o torch.cuda.device, exatamente para saber se ele vai retornar um dispositivo. Porque daqui para frente, tudo que eu for fazer, eu preciso pegar. Quando eu declaro um tensor, eu geralmente declaro esse tensor, ele está na memória principal da CPU. Eu preciso pegar esse tensor que está nessa memória e mover para o dispositivo GPU, para a memória do GPU. Então, geralmente, eu pego o tensor e coloco lá o ponto to. Para qual dispositivo que eu mandar? Lembrando que você pode ter mais de um dispositivo. Se eu tivesse mais de um dispositivo aqui, eu poderia escolher device CUDA 1, CUDA 2, CUDA 3, por aí vai, que são os dispositivos GPU. Ou mandar para o dispositivo CPU. Beleza? Geralmente a CPU é uma só. Então, é importante a gente executar esse código para ele retornar um dispositivo CUDA aqui para saber se está tudo certinho. Então, daqui para frente, quando eu quiser mandar para a minha GPU, eu vou mandar para este nome de dispositivo aqui, ó, device CUDA. Beleza? Aqui, na parte de dados, não muda nada. Então, funções lá de transformação, carregar esses dados aqui, nesse caso a gente trabalhando com o MNIST, né? Não muda nada.
A única coisa que vai mudar aqui vai ser no Data Loader. Aqui no Data Loader, eu posso já colocar aqui de cara que os meus dados automaticamente vão ser carregados na GPU, sem ter que passar diretamente para a memória principal. Então, esse to, essa função to aqui, tá vendo? Ela está disponível em qualquer tensor. Ela diz para qual dispositivo do seu computador, do seu ambiente de execução, em que você quer armazenar aquele tensor. Então, se você quiser armazenar na CPU, você colocar aqui, ó, to CPU. Se você quiser armazenar na GPU, você vai to CUDA. Se tiver mais de uma GPU, você vai to CUDA 1, to CUDA 2, por aí vai. Ok? E aí você pode paralelizar o ajuste. Se você coloca aqui automaticamente no Data Loader, esse to CUDA, ele, automaticamente, toda vez que ele carregar os dados, ele vai armazenar direto na GPU. Beleza? Eu não vou fazer isso agora porque eu quero demonstrar um outro código ali na frente. Então, por motivos pedagógicos mesmo, eu não vou armazenar eles diretamente na GPU, ok? Mas só por esses motivos pedagógicos. Vocês, em processo de treinamento, de experimentos, fazer isso deixa o seu código um pouco mais otimizado. Perfeito? Ops, eu não carreguei os códigos anteriores. Deixa eu executar aqui todo mundo. Fazer download. Beleza, fiz download. Então, daqui, as minhas imagens. As imagens, elas vêm sempre um tensor matricial. Lembrando que a classe aqui é só o número, né? Classe. É só o número. Isso aqui representa a imagem 9. A imagem 9. Então, beleza, vamos carregar aqui o Data Loader. Carreguei o meu Data Loader. Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês é que nessa aula nós vamos trabalhar com checkpoints. Né? O que são checkpoints? Muitas vezes o processo de treinamento ele é muito extenso, ele é muito demorado. E como a gente está utilizando esse ambiente gratuito da Google, ele tem um problema de confiabilidade. O que é? A Google ela não vai ficar eternamente lá com essa sua instância, com essa sua máquina virtual rodando, certo? Ela tem concorrência, ela tem outros usuários. Com o passar do tempo, ela mata ela mata essa instância que tá rodando. Então, à medida que o seu processo vai demorando muito, ele, né, vai matar a sua máquina virtual. Uma alternativa para que isso não aconteça com você é você ter o plano pago. Eu não estou aqui para fazer propaganda da Google. Eu não tenho plano pago da Google. Suponho que seja melhor, mas uma das coisas que ele tem primeiro, ele tem mais tipos de GPUs disponíveis, de GPUs melhores. Aqui nós temos a A100 e a V100 GPU, né? Então ele tem mais alternativas de GPU e ele não vai matar a sua memória. Então, o tempo que ela quiser ficar lá, mas pode ser que no meio do seu treinamento também aconteça um erro e trave, você perca todo o processo de treinamento que você já fez anteriormente. Então, para isso que servem os checkpoints. O que são checkpoints? De tempos em tempos, você pega o seu modelo do jeito que está e salva no disco. Depois, se acontecer algum problema, é muito importante lembrar que se você salvar ele no disco da sua máquina virtual, né, nessa parte aqui assim, ó, isso aqui, quando a sua máquina virtual ela é desconectada, tudo que você salvou aqui é perdido. Tudo. Ok? Então você não pode salvar as coisas aqui dentro da sua máquina virtual e achar que elas estarão salvas, porque não estão. Se sua máquina virtual for desconectada, se sua máquina virtual for destruída, os seus dados que estão salvos lá serão destruídos também. Então, qual que é o ideal? Você ter, obviamente, uma conta na Google, você
compartilha lá uma pasta do seu Google Drive e salva os seus modelos lá no Google Drive. E aí sim, se a sua máquina virtual for destruída ou não, ele vai estar salvo lá no seu Google Drive. Então, para conectar ao Google Drive, você chama aqui, ó, from google.colab import drive, ok? E escolhe o nome da pasta aqui, onde você vai conectar o seu Google Drive dentro desse ambiente de execução aqui, ó. Beleza? Então, eu vou executar aqui. Quando a gente executa isso aqui, ele pergunta, olha, permitir que este notebook acesse seus arquivos do Google Drive? Sim, eu quero conectar. Você vai escolher qual das suas contas, no meu caso essa daqui. Aí vai pedir as permissões, leia atenciosamente. Ele está conectando. Beleza, montado em Content G Drive. Vamos dizer aqui? Content G Drive. Então, esse aqui, G Drive, meu drive lá do Google Drive, e vai aparecer todas as minhas pastas aqui, ó. Inclusive a pasta onde eu vou salvar, que é a minha pasta Deep Learning, que eu já criei anteriormente para poder salvar os meus modelos. Para fazer um teste, eu vou aqui, ó, vou criar um data frame vazio, né? Coisa simples lá do Pandas, e vou mandar salvar aqui como teste. Então, olha o caminho. Contents, que é essa pasta toda aqui, essa pasta do meu ambiente virtual. G-Drive, o lugar onde eu mandei salvar. O meu drive lá do Google Drive. A minha pasta Deep Learning, teste.csv. Vou fazer um... Será que salvou? Vamos lá. G-Drive, My Drive. Um minutinho. Deep Learning. Dentro de Deep Learning, teste.csv, salvou, está funcionando perfeitamente. Então, agora eu vou salvar as minhas funções, os meus modelos parciais, também chamados de checkpoints, dentro dessa pasta. E se acontecer alguma coisa com minha máquina virtual, eu posso continuar o meu treinamento da onde ele parou. Eu já pego o modelo já mais ou menos treinado, pego ele, carrego na memória e continuo o treinamento dali para frente. Ok? Uma coisa que nós não exploramos ontem, então nós vamos falar aqui agora do loop de treinamento. Uma coisa que nós não exploramos ontem, que eu esqueci, é a função de custo negative log likelihood, ok? É importante a gente entender como que ela funciona aqui. A saída do meu modelo, vamos pegar o modelo aqui. A saída do meu modelo é um softmax, como eu expliquei, de 10 posições, ok? Então, a saída do meu modelo, ele utiliza um formato que ele chama de... idealmente, ele é uma distribuição, né, discreta, com as probabilidades para cada classe, e ele pode ser 1. Então, nesse caso, a gente pode chamar essa codificação de one hot encode. Né? O one hot encode é quando só tem zeros e uns. Ou a distribuição, quando aí você pode ter diversos valores entre 0 e 1, e o somatório deles dá igual 1. Essa é a saída do meu modelo. Só que a saída da classe é sempre um número. Nós vimos aqui, ó, a classe. Ela é um número lá que está associado com aquela imagem. Beleza? E nós não precisamos converter um no outro. Para converter um no outro, por exemplo, se eu tenho aqui um tensor... Vou pegar esse tensor aqui, ó. Torch.tensor. Como é que eu converto uma saída de distribuição, ou um hot encode em um label? Eu chamo o argmax. Então, eu vou pegar aqui o vetor A, torch.argmax. Ele vai me retornar qual que é a posição do maior valor dentro daquele vetor. Então, nesse caso aqui vai ser 1. 0, 1. Beleza? Então, eu tenho que chamar argmax para converter desse one hot encoding ou da distribuição para pegar o maior valor e me falar como um label de classe. Ok? Só que a nossa função negative log likelihood, ela funciona aqui, sendo que as minhas predições, elas
estão em um one-hot encode ou distribuição, e o meu valor esperado y, ele está como label de classe. Ela espera que você informe os dados assim. Então, aqui eu tenho duas predições, né? Tenho predições para duas amostras, e aqui eu tenho dois labels de classe. Beleza? Isso aqui vai funcionar dessa forma. Ok? Aqui eu acertei o primeiro, errei. Não, acertei o primeiro e acertei o segundo. Deu -1 certinho. Beleza? Se tivesse aqui ponto 5, ele não ia dar. Caramba, tá errado mesmo. Ponto 5. Por que eu coloquei esse ponto aqui depois, gente? Ponto 5, ele ia dar que ele acertou o segundo, e ele errou por meio o primeiro. Beleza? Então, essa aqui é a nossa função de verossimilhança negativa logarítmica, ok? Agora, a métrica, qual que é o problema dessa vou retomando a discussão, qual que é o problema dessa métrica de custo? Ela não é interpretável. O que é interpretável para a gente nesse problema? A acurácia. Beleza? A acurácia já é um valor que você sabe que a acurácia 0 é péssima, a acurácia 1 é perfeito. Então, a acurácia nós estamos importando lá do scikit-learn, ok? Estou importando aqui de scikit-learn metrics accuracy score, desculpa. Então, a acurácia, o accuracy score, ela já funciona só entre labels de classe. Ela é diferente da nossa função de custo, certo? Então, nesse caso aqui, se eu tenho os tensores na forma de one-hot code ou de distribuição, eu tenho que passar eles pelo argmax para transformar ele em labels de classe, em número da classe, para poder comparar os dois, ok? Então, é importante prestar atenção nisso, ok? Aí as minhas predições, elas devem estar como labels de classe aqui, e eu também inverto aqui, ó. No accuracy story, o primeiro são os valores esperados e depois as predições, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer com acurácia de 0,66, porque eu acertei o primeiro, acertei o segundo, errei o terceiro. Então, eu acertei 66% das minhas predições. Exposto, agora que a gente já conhece como é que funciona a função de custo, como é que a gente tem que colocar a função de avaliação, vai começar o meu loop de treinamento. Então, eu mudei o nome da minha função aqui, agora estou chamando de treinar GPU, ok? Já para diferenciar daquela outra lá. Primeira coisa que eu faço, o modelo que eu recebo, eu tenho que mover ele para a minha GPU. Ok? Nesse caso aqui, eu só tenho uma GPU. Então, o nome do meu dispositivo é CUDA. Ok? Se eu tiver mais de uma GPU, é importante você passar como parâmetro aqui o nome do dispositivo que você quer executar aquele treinamento. Então, poderia ser CUDA 1, CUDA 2, por aí vai. Então, como aqui eu só tenho um, aqui eu já pego o meu modelo que está na CPU e vou mover ele para a minha GPU. Então, modelo to CUDA, ok? Aqui, olha só, eu estou passando como parâmetro também o local onde eu vou salvar os meus arquivos de checkpoint. No meu caso aqui, meu caminho padrão vai ser modelo.pt. Esse PT aqui, ele é PyTorch, ok? Então, você já deixa o caminho certinho aqui e de tempos em tempos a gente vai salvar esse modelo. O resto da nossa função de treinamento, ela vai seguindo normalmente. Começa aqui as minhas épocas, vou imprimir nas iterações. Se eu quiser imprimir, né? Posso não querer imprimir. Mas olha só, de tempos em tempos, a cada 5 iterações, beleza? A cada 5 iterações, não precisa nem colocar aqui 0, senão ele já vai salvar na primeira. Ou então você escolhe de quanto em quanto tempo que ele vai salvar o modelo, ok? A cada 5 iterações, a cada 10 iterações, isso aí você que escolhe.
Eu vou chamar a função torch.save, que salva as os tensores no disco, beleza? Então, quando você chamar, que você quiser salvar o modelo, tudo que você precisa salvar é o StateDict, né? Que é um dicionário que contém para cada módulo, para cada parâmetro do seu modelo, ele vai passar os tensores que estão lá. E aqui é o caminho onde você quer salvar. Então, no meu caso aqui, eu vou salvar cada 5 iterações, beleza? Prosseguindo, vou habilitar o modelo de treinamento, o modo de treinamento do meu modelo, certo? Olha só, aqui eu chamo o loader. Lembra que lá atrás eu desabilitei o meu loader, agora ele está na CPU, ok? Se ele está na CPU, para cada imagem e classe que chegar, eu tenho que mover ele para a GPU. Então aqui, ó, imagem to CUDA, classe to CUDA, por quê? Porque meu modelo já está na GPU. E agora, para eu poder trabalhar com essas entradas e com essas classes esperadas, eu também tenho que colocar eles na GPU. Movi eles para a GPU, daqui para frente não muda nada no código. Beleza? Tudo, zero os gradientes, gera a saída, calcula a função de custo, calcula os gradientes, atualizo os parâmetros. Agora, eu vou gravar as métricas de avaliação. Lembra que no final eu printo um gráfico lá, eu ploto um gráfico, onde eu tenho a evolução da minha função de custo ao longo das épocas de treinamento e também a evolução da acurácia ao longo das épocas de treinamento, tanto para o modelo utilizando os dados de teste, quanto para o modelo utilizando os dados de validação, que não são utilizados no treinamento, né? Então, só que esses dados que eu estou querendo armazenar, eles estão todos na GPU. Então eu tenho que trazer eles de volta para a CPU para poder salvar. Então, olha só, o meu erro, ele foi gerado a partir das imagens e da classe e do modelo que está na GPU. Eu trago ele de volta para a CPU. Erro.cpu. Aí eu trouxe ele de volta para a CPU e ponto item. E aí eu vou converter ele em um dado convencional do Python, ok? A mesma coisa está aqui nas minhas predições. Lembra que as predições elas estão lá com o formato de distribuição? Né? Então eu tenho que chamar o argmax na primeira dimensão. Por que eu tenho que colocar o dimensão 1 aqui? Essa predição ela não é só um vetor, ela é uma matriz. Ela tem, para cada linha, ela vai ter a predição de uma das imagens do lote. Lembrando que no meu lote aqui, eu estabeleci aqui, olha, meu lote de treinamento, cadê dados? Meu lote de treinamento vai ter 200 imagens. Então, ele vai ser uma matriz de 200 posições, cada posição uma distribuição de 10 posições, né, que são as classes possíveis. Então, eu vou pegar para cada dimensão e ele vai pegar cada dimensão dessa cada linha dessa da matriz separada e vai achar a posição do maior valor. Então, ele vai converter dessa distribuição para um label de classe. Depois que ele fizer isso, eu trago esse dado para a CPU e converto ele em um array do NumPy. Ok? As classes já são daquele lote, né? Vão ter 200 labels de classe lá. Só trago eles para a CPU e converto eles numa lista. Com essas predições, essas classes, eu chamo a função de acurácia, ok? As classes e as predições, e vou salvar numa lista temporária. Por que eu estou salvando numa lista temporária também os erros aqui? Porque depois eu vou pegar só a média dos erros e a média da acurácia dentro daquela época, ok? Vou fazer uma coisa muito parecida aqui com os dados de teste, né? Com os dados de avaliação. Vou mandar lá para a GPU, vou gerar saída, vou gerar função de custo, vou salvar os erros temporários, né? Os erros de validação,
As predições de validação vou converter para label de classe, depois no vetor NumPy, trazendo para a CPU, é claro, mesma coisa para as classes, calcular a acurácia, salvar e depois salvar a média da acurácia, a média do erro da função de erro e a média da acurácia para o teste, ok? Então, vou salvar. Aqui no meu modelo não tem nada de diferente. O modelo ele permanece como ele estava anteriormente, ok? A coisa que eu estou colocando aqui vai ser um caminho diferenciado para salvar os checkpoints desse meu modelo. Então, vou chamar aqui a função treinar GPU, ok? Passando como arquivo de checkpoint lá esse arquivo aqui e vou mandar executar. Agora, gente, ele está executando ele está executando na GPU, tá aqui, ó, na minha T4. Ele, vale a pena dizer que ele está, não sei se vocês acompanharam o treinamento com a CPU, mas bem mais rápido, né? Bem mais rápido, consideravelmente mais rápido. Dá até para a gente esperar o final da execução aqui. Aí, após a quinta iteração, ele já salvou o meu modelo parcial. Se eu for aqui, Get Drive, enquanto ele está treinando lá, né? My Drive, Deep Learning. Olha aqui o meu modelo 1.pt. Os modelos parciais de treinamento estão aqui. Okay? Então, se acontecer alguma coisa aqui, se travar, se eu for desconectado lá pela Google por algum motivo, se minha rede cair, alguma coisa, algum incidente acontecer, eu não perdi esse treinamento que eu fiz até agora, porque eu tenho checkpoints dele aqui. Inclusive, você pode até salvar vários checkpoints diferentes, mas o normal é você salvar um só, ok? Pronto, o treinamento está acabando. E ele vai plotar para a gente os gráficos aqui para acompanhar o treinamento. Vamos estudar esses gráficos aqui um pouquinho. Olha só, aqui nós temos a curva da função de custo. Tá vendo que ele foi devagarzinho aqui, ele teve um início que ele não estava convergindo, depois ele pegou aqui, convergiu até chegar mais ou menos em uma estabilização. Talvez se eu continuasse treinando ele aqui por mais iterações, ele estabilizasse aqui, ele abaixasse esse valor aqui. Então, a nossa acurácia aqui, vai ver que ela começou bem baixa, depois ele vai subindo até estabilizar aqui por volta de 80%, né? Uma taxa bem ruim. Isso por quê? Porque nosso modelo aqui inicial é um modelo bem simples, é um modelo bem primário. Se a gente comparar com... outra coisa. Lembrando que nós temos o modelo da salvo aqui, né? As versões, a última versão, eu poderia colocar aqui também, quando ele terminar o treinamento, vou até incluir isso aqui, ele salvar o último modelo, né? Salvar o modelo... o último modelo treinado. Qualquer aqui, esqueci de colocar isso, pronto. Aí ele vai salvar a última versão, o modelo mais recente, beleza? Se eu quiser depois carregar esse modelo, eu posso falar, olha, eu tenho que ter a estrutura dele já definida, modelo 1, carreguei a minha estrutura na memória, e depois eu só vou carregar o dicionário dos pesos. Olha aqui, ó. Load state dict, torch.load, que ele carrega, e o nome do arquivo. Então, ele vai carregar, ele já tem a estrutura, a arquitetura do modelo na memória, ele só vai carregar os valores dos treinados dos pesos. E não esquece de chamar o eval aqui para ele sair do modo de treinamento, ok? Agora, só para comparar este modelo mais simples aqui com o modelo mais sofisticado que nós fizemos, que tem até 2 caminhos e utilizando a estrutura de classe,
Vamos dar uma olhada aqui como que foi a curva de treinamento dele. Você vê que a curva de treinamento dele é muito mais agressiva, né? Ela já começa caindo bastante, ele aprende mais rápido. E ele termina aqui com um valor da função de custo menor do que o valor aqui do nosso método anterior. Olha aqui. Ele demora a começar a convergir e para que acima de 0,05. O nosso, ele começa a convergir quase que imediatamente e ele para aqui um pouco acima de 0,25. Assim como a nossa curva de acurácia, olha só, ela já começa maior na casa do 0,2 aqui e termina aqui a acurácia na casa dos 90%. Ok? Tanto para treino quanto para validação. Então, essas curvas, elas nos ajudam a entender o processo de convergência dos modelos e nos ajudam a otimizar o modelo também baseado nestas informações, ok? Espero que isso possa ajudar vocês no desenvolvimento e treinamento dos seus modelos. Valeu, galera. Até mais.